Muito bem. Hoje a gente vai falar sobre essa coisa do Olavo de Carvalho e da Terra plana, tá? Queria fazer um esclarecimento desse ponto, porque eu me lembro de ter feito um vídeo que eu até tirei do ar já, sobre uma fala do Olavo, e aí eu deixei alguns prints aqui também, tá? Para vocês verem aí, de que a coisa, obviamente, foi repassada por ele mesmo, ele é responsável pelo que ele fala, certo? Onde no vídeo que eu fiz eu falava, olha, o Olavo nunca se declarou terraplanista, e, portanto, você não pode chegar no cara e colocar na conta dele essa teoria, que, a meu ver, né, à época eu já tinha dito, é uma teoria da conspiração. É óbvio, lógico, que esses caras eles têm todo um. Já que é um grupo, né, isso é importante dizer. Quando você tem um grupo, você tem uma fomentação, você tem uma sofisticação na narrativa. Qualquer narrativa, meus caros, pode ser sofisticada. Você pode pegar, por exemplo, uma narrativa ficcional, um mito, certo? É óbvio que tem aquela coisa, né, do conceito de mito verdadeiro, muito caro, inclusive, a prescrição perennialista, né, que o Olavo tanto preza, pelo menos o que eu entendi é isso, embora ele também faça as suas críticas aí desse movimento. Mas o mito, se você pega uma ficção moderna, ainda que você queira contestar se isso realmente representa um mito ou não, porque um mito também passa por uma construção muitíssimo a longo prazo, mas enfim, você tem uma ficção, você usa daquela ficção para falar de algo relativo ao seu cotidiano. Você vai fazer meio que um método alegorese. Você simplesmente vai utilizar certos valores que são dados naquela ficção e vai alocar a sua realidade. Você vai fazer na linguagem judaica um midrash, né, tentando tirar lições morais daquilo. Isso é feito a todo momento com a Bíblia. Né? O pessoal, geralmente, quando, principalmente essas igrejas neopentecostais, eles utilizam, obviamente, o manuscrito para fazer aplicações morais. Isso é errado? Óbvio que não. Claro que não. Até porque essa valoração do ponto de vista moral que se faz em relação ao texto tem como intuito um processo ético. Né? E, obviamente, que vivendo numa sociedade, isso é mais do que importante. Muito importante, inclusive. Bom, só que isso não é exegese propriamente dito. Há de se ter um cuidado maior quando se faz efetivamente a exegese. Eu já expliquei isso em vários outros vídeos, eu não vou me prender muito aqui nesse quesito. Mas o que eu estou querendo colocar é, você pode pegar qualquer coisa, qualquer peça ficcional, sofisticar esse discurso e tornar esse discurso algo muito bonito, tá? Ao ponto das pessoas falarem, isto é verdadeiro de fato. O que fizeram com a Terra plana foi mais ou menos isso, tá? Existe um movimento de pessoas, sabe-se lá por quê, enfim, as explicações do ponto de vista social são muito amplas, né? Do ponto de vista sociológico, são muito amplas, não dá para a gente definir exatamente, sem fazer uma investigação mais pontual, do porquê que esse movimento cresceu tanto. E não só no Brasil, mas em outros lugares. Algumas línguas dirão, cresceu porque tem uma certa verdade. Eu direi, bom, é, verdades, tudo bem, pode até ter, mas verdades do ponto de vista do ADOC, tá? Para quem sabe o que é ADOC em ciência, até uma linguagem um tanto popperiana, né? Inclusive eu sei que o Olavo de Carvalho não gosta nada do Karl Popper, até porque talvez ele tenha herdado esse antagonismo, não necessariamente, mas de certo modo ali, do Eric Voegelin, que achava o Karl Popper um fanfarrão. Mas independente do que se opina sobre a pessoa, né, sobre o filósofo, ele foi um filósofo da ciência que é considerado por muitos. Tá? E quando você vai olhar a crítica do Popper, ainda que se. E, obviamente você possa fazer muitas críticas tá, de algumas constatações históricas dele, né, até do ponto de vista político, você tem que convir que ele tem bom, um aval ali que foi considerado e absorvido tá, pela filosofia da ciência, inevitavelmente. E quando você vai simplesmente lidar com esse tema, que é o tema da filosofia da ciência, ele vai dizer: muitos defendem uma teoria, mas não a submetem ao processo de dialética, né, que é tão importante, inclusive, em Aristóteles. O próprio Olavo admite isso e enfatiza muito esse lado. O processo dialético é fundamental na filosofia da ciência. Tá? E o tipo de dialética aristotélica, que é obviamente diferente da dialética, tem um vídeo sobre dialética aqui no canal, é diferente de Platão, mas enfim, é um modo de Aristóteles que preza seus discursos, como o próprio Olavo fala, do ponto de vista analítico e do ponto de vista dialético, que é essa mescla, essa necessidade, esse processo de discussão. Você tem, inclusive, o Thomas Kuhn, que faz crítica à ciência,
e embora seja também criticado, e há uma certa treta que a gente tem aí entre Thomas Kuhn e Karl Popper, que no final eles acabam meio que concordando em alguns pontos. Eu tenho alguns vídeos que eu falo sobre esse tema um pouco mais detalhadamente. Mas aqui só passando meio por cima, só para vocês entenderem um pouco do contexto em síntese, tá? Bom, beleza. Há uma crítica, portanto, ao cientificismo, que é relevante? Sim. Mas isso significa que devemos defender uma posição do tipo ad hoc, que é você ficar sofisticando uma teoria que já está fadada ao fracasso? Não. Eu vou dizer com um tom mais enfático. Não. Por que eu digo isso? É a mesma coisa quando você vai voltar ao período da Revolução Científica, onde você tem aquela famosa teoria dos epiciclos. Você tem que apelar àquela configuração de que a Terra é o centro do universo, que é uma coisa totalmente aristotélica. E se voltando a essa perspectiva, você vai perceber que algumas previsões têm problemas. Então, como resolver isso? Bom, eu preciso dar um subterfúgio à minha teoria para tentar manter o seu fundamento intacto, manter o seu fundamento preservado. E aí você faz todo um esquema, né, onde a Terra continua sendo o centro do universo, mas os movimentos dos planetas ocorrem de uma maneira mais específica e você vai mudando a teoria. Mas tudo isso em vista de manter o seu fundamento. Aí a necessidade de se fazer, portanto, esse processo ad hoc, certo? Só que no final das contas se percebe, e o próprio Thomas Kuhn diz isso, que há a necessidade de uma quebra de paradigma. Ou seja, do próprio fundamento que resguardava a teoria, que estava sendo modificado em vista de preservá-lo. E aí o que você precisa? Mudar esse paradigma por causa de uma anomalia inevitável, né? E aí vem novas teorias dizendo não, o Sol é o centro do universo. Claro que isso também é refutado completamente. Quem é que acredita que o Sol é o centro do universo atualmente? Ninguém, né? O Sol não é o centro do universo, o Sol não é o centro da galáxia, muito pelo contrário. O Sol, inclusive, se formos colocar aqui até alguns contestam a ideia de que ele seja propriamente o centro do sistema solar, mas nós sabemos que em termos aí de teoria da gravidade, estou passando aqui de uma maneira bem sintética, repito, bom, ele seria colocado ali como centro do sistema solar, né? Embora seja contestável, como eu já citei aí no livro do Wolfgang Schmidt, Mito e Ciência. Só que, como eu já disse no vídeo que eu fiz sobre o Wolfgang Schmidt, eu não defendo irrestritamente os questionamentos, porque nem ele mesmo assevera isso, né? Que ele coloca ali em relação ao heliocentrismo do ponto de vista do sistema solar. Tem toda uma tecnicidade que eu confesso não domino aqui, mas ao mesmo tempo eu não sou idiota, né? De achar que por conta disso, de não dominar certa tecnicidade, tanto de um lado dos revisionistas da ciência, como são esses terraplanistas, quanto do lado dos cientificistas, que são defensores irrestritos da ciência atual, de que agora eu tenho que me valer pontualmente de cada detalhe. Eu me volto, inclusive, àquele livro, Rápido e Devagar, esqueci o nome do autor, Daniel alguma coisa, onde ele fala que nós temos um processo intuitivo e um processo oneroso de análise, né? E que o processo intuitivo ele é impreciso em seus detalhes, e às vezes os detalhes são importantes, óbvio, principalmente em ciência, né? Só que não necessariamente sempre é errado a intuição. O processo oneroso também é necessário muitas vezes. E aí, nesse caso, você tem, né, uma versão de cada momento, e isso tem que se adequar a um determinado contexto. Há uma importância, portanto, tanto na intuição quanto na análise mais cuidadosa, tá? Às vezes nós somos preguiçosos de fazer essa análise cuidadosa, mas enfim, temos de fazê-la e de variados ângulos, de variados prismas, de variados pontos de vista. O meu ponto de vista desse canal é uma linguagem mais do que cunho filosófico, porque eu sou formado nisso, tá? Filosofia. Mas eu levo em consideração também uma linguagem mais técnica, científica, óbvio. Então, assim, a gente tem que também levar em consideração o próprio processo de linguagem da disciplina que você se propôs a estudar. Também isso é importante. E não ficar desconsiderando o outro lado, porque é um outro tipo de estudo que tem a ver com ciências humanas, e aí tem toda essa briga, né? Ciências humanas, cientificismo, ciências naturais, ciências exatas. Vamos deixar isso de lado um pouco. E reconhecer que há um processo de sofisticação e que ainda que ele caia naquele procedimento ad hoc que é tão criticável, e eu concordo obviamente com isso,
sempre há a relevância, tá, do crescimento ético. Porque até o Haddock, na medida que ele vai se sofisticando, vai ter uma hora que ele não vai se sustentar e isso vai ser quebrado. E aí o fundamento será contestado, certo? Inclusive, esse processo de revolução científica, que dá voz àquela prescrição de Laplace, de um mecanicismo muito ardoroso, ao ponto de se acreditar, vide positivismo, de que haveria a possibilidade de prevermos tudo no futuro, caiu por terra no início do século XX, como eu já coloquei no meu outro vídeo, falando aí sobre Wolfgang Schmidt. Né? Então, a gente tem que tomar cuidado para não ficar para não ficar se adequando a determinados partidos, A ou B, e se voltar a um processo. Tudo bem, eu tenho um processo intuitivo, às vezes eu tenho uma tendência, uma simpatia para determinada teoria, tá? Mas eu tenho que reconhecer o processo oneroso também. É fundamentalmente importante reconhecer o processo oneroso. Então, o problema que eu vejo na teoria da Terra plana é exatamente esse. Esses caras, eles tomam vários pontos particulares, separados, né? Fazem experiências separadas e dizem, olha, estão errados nisso, estão errados naquilo e tal. Mas eles não conseguem formar uma grande teoria ou uma unificação dessa teoria. Obviamente que na física atual também a gente tem esse impasse, né? Porque a gente sabe que há um hiato entre a teoria geral da relatividade de Albert Einstein e a física, a mecânica quântica. Inclusive, isso aí é um ponto abordado na obra O Tecido do Cosmos. É uma obra que eu sempre recomendo, né, para quem quer entender um pouco mais aí do ponto de vista atual, do paradigma atual da ciência. Mas, de qualquer maneira, o que os terraplanistas fazem é desconsiderar completamente, é fazer um processo de revisionismo tão radical a ponto de desconsiderar o evidente. Não só aquilo que é provável, né? Provável no sentido de que há prova, mas e que há uma certa complexidade nesse sentido. Mas até o que é evidente. Teve um canal aí que é do... Como é que é o nome do rapaz mesmo? Schwarz, acho. Que ele comentou lá na página do Olavo e falou assim, Olavo, por que raios você não pergunta ao ministro da ciência do Bolsonaro, que esteve no espaço, se a Terra é ou não plana, já que você diz que tem dúvida? Tá o print aí, vocês viram, né? O Olavo está dizendo que tem dúvida. Bom, você tem dúvida de algo que para nós é evidente. Se você tem dúvida, por que você não pergunta para ele? Se não me engano, o ministro foi numa visita do Bolsonaro aos Estados Unidos, onde o Olavo estava presente. Eu não sei se eu estou enganado nesse sentido, se o Olavo chegou a encontrar ou não o Marcos Pontes, né, que é o ministro da Ciência. Mas se não encontrou, enfim, né, ele tem canais diretos ali, até com os filhos do Bolsonaro, para fazer esse tipo de pergunta. Né? Então, ele está fazendo uma ilação meio que filosófica sobre uma coisa que pode ser respaldada pela própria evidência de alguém que esteve fora e viu. Ele viu com os olhos que a Terra há de comer. Né? Já que é para nós partirmos do senso comum, de filosofia clássica, de certo modo, claro que filosofia clássica é muito mais do que senso comum, obviamente, né? Mas nós podemos partir ali, de certo modo, do senso comum também, né? Sem desconsiderar esse elemento. Pergunta pro Marcos Pontes, cara. Pelo amor de Deus. Não que eu concorde com o Schwarz, eu acho que o Schwarz faz um meio ponto ali, que acaba caindo numa defesa ao cientificismo, apesar de ser um cara um pouco mais cabeça aberta nesse ponto. Pelo menos é o que eu identifico lá no canal dele. Eu assisti poucos vídeos dele, então não posso ficar falando aqui muito, né? Mas eles têm lá os grupinhos deles, né, que fazem hangout e tal. Então deixa esses caras lá, eles fazem um processo de divulgação científica. Não só ele, como tem um canal lá de astronomia também, de vários pessoal, né, que se junta aí para fazer. Eles têm uma pegada nesse sentido, né, serem críticos de conspirações do tipo alienígena. Enfim, vamos deixar isso de lado. O Sakane, né, que tem um canal muito bom, inclusive de astronomia, mas que tem essa pegada, né, que alguns dizem é cientificismo do ponto de vista criticável, né, de uma defesa irrestrita à ciência. Eu não sei se posso dizer isso do Sakane, não. Mas, enfim, eu acompanho o canal dele já há algum tempo também, acho interessante, não preciso concordar com tudo, porém eu tenho que reconhecer que ele tem uma técnica, porque ele estudou o tema, ele tem formação nisso, eu não posso desconsiderar os anos de estudo que ele tem. Não posso, simplesmente não posso. Assim como eu não desconsidero os anos de estudo de filosofia que o Olavo tem, e nunca levei em consideração o fato dele ter ou não um diploma. Para mim isso não importa, o que importa é que ele tenha conteúdo e que ele passe esse conteúdo da melhor forma possível. Agora, no ponto de vista de uma Terra plana, não dá para concordar. Eu não consigo entender como o Olavo pode divulgar, por exemplo, Bruno Alves e o Afonso, geofísico, né, que defendem a teoria da Terra plana,
Quando você tem olha, tem um canal aqui que repassa experimentos, tá? Sobre a Terra globo, como eles gostam de falar, uma bola molhada, que eu recomendo muito. É o canal do Flávio Cosme. Por favor, meus caros amigos, assistam o canal do Flávio Cosme. É um cara. Você pode falar, mas o Olavo tá divulgando Bruno Alves porque é um cara humilde, né? É um cara que não tem essas frescuras cientificistas. Ótimo, eu também gosto de posicionamentos assim, tá? Então por que você, Olavo de Carvalho, não vai lá no canal do Flávio Cosme? É um canal que tem poucos acessos, poucas pessoas assistem, mas que tem muita sofisticação do ponto de vista até experimental. Cara, o cara ele simplesmente se abre ao diálogo e fala assim: vou suspender o juízo e vou fazer experimentações aqui. Luz, sombra, enfim. E vou colocar para vocês e vocês julguem por si mesmos. E aí você simplesmente vendo todos os vídeos do cara, você vai chegar à conclusão óbvia de que, enfim, a Terra é de fato esférica. Né? É aquela coisa de se falar, como você pode acreditar numa bola molhada e tal? Bom, fica a pergunta, e por que vocês acreditam numa bola de energia, né, como é o Sol, por exemplo, ou numa bola rochosa, como é a Lua? Vocês não estão vendo que a Lua, né, também está ali e é redonda, de fato? Eu não vou entrar no mérito da questão, porque isso aí já está amplamente divulgado. Tem um canal, inclusive, do Sistemático, né, que é um cara que divulga muito a contraposição aos terraplanistas. O que se achava até inicialmente que não haveria tanta necessidade nisto, mas as pessoas ali não se convencem, porque elas estão absorvidas completamente nessa teoria que, repito, é uma teoria da conspiração. Todas as críticas que eles fazem são incorretas? Não, não são incorretas. Mas quando eles negam o evidente, eles caem numa falácia de pura ideologia. E eu costumo comparar, olha, se esses caras se dizem de direita, né, são terraplanistas, eles são um radicalismo no nível que é a teoria de gênero, um radicalismo da esquerda. Não passa de ideologia. Não tem comprometimento com a verdade. Não tem honestidade intelectual, mano. Então, assim, eu não entendo como é que é possível, cara, o Olavo de Carvalho divulgar Bruno Alves e Afonso Geofísico. Afonso é o mesmo cara que falou, se o Olavo não sabe disso, fique sabendo aí, é o mesmo cara que disse que Aristóteles se converteu ao judaísmo no final da vida e renegou toda a sua filosofia. E aí, Olavo, você não é um cara que preza tanto pela filosofia aristotélica? Você realmente acredita que Aristóteles se converteu ao judaísmo, como disse ali o grande Afonso Geofísico, que tem uma grande honestidade intelectual e que é um cara muito sensato, como você colocou aí? Olha, eu não sou contra o Afonso, não, tá? Ele tem vários vídeos e muitos temas, então em algum tema ou outro eu posso coincidir e concordar com ele, né? Ele pode ter alguns vídeos que ele fez, por exemplo, que falam de certas questões relativas à saúde e tal. Tem alguns pontos ali que a gente pode concordar. Mas do ponto de vista do que se refere à Terra plana, para um geofísico, porra, é foda, né, mano? Mas enfim. E no que se refere à questão relativa à filosofia, que teria sido renegada por Aristóteles, olha, impossível concordar com um negócio desse, porque é óbvio que ele se baseou numa carta, eu até fiz um vídeo sobre o assunto, apócrifa, né? Se não me engano, da Idade Média, muito posterior, né, obviamente, a Aristóteles. Então, bom, enfim, meus caros, é isso que eu tinha a dizer. Me causou muita estranheza e grande decepção por parte do Olavo de ficar divulgando esses caras e de fazer esses comentários, porque inicialmente eu achava, o Olavo, ele nunca disse que era a favor da Terra plana, então não é possível que ele se aderisse a isso, né? Uma vez que ele se diga um filósofo tão sofisticado quanto é. Não no ponto de vista de sofisticação que eu tô falando, no sentido dos epiciclos, né? No sentido de empulhação. Não, é no sentido de estudo crítico. Não, claro, crítico que eu falo não no ponto de vista kantiano. Aqui a gente tem que tomar cuidado com alguns conceitos na filosofia, porque é bem complicado. Mas assim, de alguém que tem muito cuidado com aquilo que fala, né? E eu não vi esse cuidado agora do Olavo, assim como eu não vi o cuidado quando ele fez críticas aos protestantes. Quer dizer, da mesma forma como a imagem dele ficou maculada com aquele debate com o Iago, tá ficando maculada agora com o debate contra alguns cientificistas e algumas pessoas que simplesmente estão defendendo o óbvio, o evidente, né, de que a Terra não é plana. Bom, enfim, eu queria fazer esse comentário, né, porque como eu fiz um vídeo falando do Olavo,
e dizendo que ele não tinha feito essa afirmação e que os terraplanistas usavam a imagem dele. E eu sempre até achava estranho. Por que o Olavo não fala nada desses caras que usam a imagem dele para ficar propagando essas ideias conspiracionistas? Mas aí tinha aquele print que eu coloquei naquele vídeo, que eu mostrei para vocês agora. Ele não aderia, mas aí com essas novas postagens dele ficou esquisito. Ficou, mas o Olavo não é terraplanista. Tá, mas ele está colocando o processo em equipolência. É como se fosse equivalente, né? De um lado terra plana, do outro lado terra globo. Cara, não é equipolência, não é equivalência nessas teorias. Pelo amor de Deus. Onde você tá vendo equivalência aqui? Não dá para entender, bicho. Sinceramente, eu não consigo entender esse posicionamento aí do Olavo de Carvalho. Conta questões políticas, é outra história, né? Eu sou grato ao Olavo pela crítica que ele fez já há décadas e que me abriu os olhos em relação à esquerda. Inclusive tem um livro dele aqui. Tenho vários livros em PDF, mas fiz questão de comprar o clássico, né? Que foi preparado aí pelo Felipe Moura Brasil, com os artigos do Olavo, que é o mínimo que você precisa para não ser um idiota. Mas, assim, me causou muito estranheza esse posicionamento do Olavo. Não faz o menor sentido, a meu ver. Mas é isso que eu tinha a dizer. Até próximos vídeos aí, onde falarei de temas mais nobres do que esse aqui, tá bom?